queria me apegar mais sobre a última e a pior praga que os egípcios receberam, que foi a morte dos primogênitos. Desde o início, quando que Deus falou com Moshe para que advertisse o faraó, para que libertasse o povo de Israel, Deus avisou: saiba que se você não libertar o povo, vai vir a pior praga, que o seu filho primogênito irá morrer. Na verdade, o próprio faraó também iria morrer. Mas para chegarmos nessa praga, na verdade, para chegar nessa praga, Deus começou a falar com Moshe e falou: olha, saiba que eu vou trazer agora a última e a pior praga. Mas antes de mais nada, Moshe, deixa eu te lembrar uma coisa. E eu peço, por favor, que você peça isso para o povo. Aliás, essa é a única vez na Torá que Deus ele fala por favor. Qual foi o grande pedido que Deus ele tinha nesse momento? Ele falou: olha, antes de vocês saírem do Egito, eu quero que vocês peguem dinheiro dos egípcios, entre aspas, emprestado. Homem pega emprestado dos egípcios, as mulheres das egípcias, e que vocês levem ouro, prata, pedras e roupas, tecidos, para fazer roupas, na verdade, e levem isso consigo na saída do Egito. Mas eu peço, por favor, porque na verdade, por favor? Porque Moshe falou: imagina, o povo não está interessado no dinheiro agora. Eles simplesmente querem sair dessa escravidão. Eles querem sair desse buraco, eles querem sair do Egito. Que dinheiro? Quem está preocupado com dinheiro? Mas Deus falou: eu peço por favor, para que aquele homem, Abraham Avinu, aquele tzadik, ele não reclame. Porque 400 anos atrás, mais do que 400, quando que Deus fez o pacto com Abraham Avinu, o pacto entre as partes, o Brit Ben Abetarim, o pacto era o seguinte: os seus descendentes serão escravos no Egito e vão sofrer lá. Mas depois eles vão sair com muito dinheiro. Ou seja, fazia parte do pacto de Deus com Abraham Avinu que os judeus saíssem do Egito com muito dinheiro. Se você não quer, Moshe, não me interessa. Já foi o acordo que eu fiz séculos atrás com Abraham. E assim que é o sistema. Os judeus eles têm que sair com muito dinheiro. Daqui a pouco vamos voltar sobre esse ponto dos judeus pegando dinheiro emprestado dos egípcios. Os judeus, naquele momento, no Egito, eles estavam muito baixos, num nível muito baixo espiritualmente falando. Existem 50 níveis de santidade e 50 níveis de impureza. Que nem nos preparamos para Shavuot, para a outorga da Torá. Nós contamos 49 dias para recebermos a Torá no 50º dia, porque o homem só consegue atingir 49 níveis de pureza, porque são 7 vezes 7, nós temos 7 forças emocionais, e o cúmulo, o máximo que nós conseguimos atingir é 7 vezes 7, 49. Assim também para baixo, dos níveis de impureza. Existem 7 níveis de impureza vezes 7, que dão 49, e o 50º é o pior nível de impureza, que seria, na verdade, um precipício, seria um buraco sem fundo, sem retorno. E os judeus eles estavam tão baixos, espiritualmente falando, sem mérito, sem roupas, como nós falamos na Haggadah de Pesach, Ve'at Arum Ve'eriah, que você estava nu, sem roupas, sem méritos, sem mitzvot, que são chamados de roupagens. Os judeus estavam bem assimilados, os judeus estavam mergulhados na idolatria do Egito também. E qual mérito que eles tinham para sair do Egito? Por isso que aqui, na verdade, Deus ele quis dar para o povo de Israel 2 mitzvot, 2 grandes méritos, que com essas mitzvot eles pudessem realmente merecer a salvação do Egito, porque eles não tinham grandes méritos maiores do que os egípcios. Então, a primeira mitzvah da Torá, que aqui aparece, a primeira mitzvah, o primeiro preceito que a Torá passa para o povo de Israel no Egito, é a mitzvah de contar os meses, de consagrar o novilúnio. Ou seja, Deus falou para Moshe: vocês devem começar a contagem dos meses a partir deste Rosh Chodesh, deste mês de Nissan. E Moshe falou: mas como assim? A partir de que momento? Com a lua nova? Quando que é a lua nova? E por isso que Deus falou: a Chodesh Hazeh, este mês, e Deus apontou para Moshe: olha, tá vendo aqui a nova lua? Quando você ver novamente no mês seguinte para sempre, você vai falar: hoje é Rosh Chodesh, hoje é o mês. Interessante, nós não contamos semana, ou seja,
O Shabat, que sempre é o sábado, há 5.781 anos, independe do nosso trabalho. O Shabat, Mikat Shavekaima. O Shabat, ele é Kadosh, ele é santo, sagrado por si só, independente do meu trabalho, da minha consagração. Deus consagrou o Shabat. Nessa paraxá, Deus fala Chodesh, a consagração do novo mês, da nova lua, dos meses. Isso depende do homem, depende de Moshe e depende do tribunal rabínico, que assim sempre foi, que quem consagrava o novilúnio, porque tem meses no nosso calendário lunar que tem 29 dias e tem meses que tem 30 dias. Isso depende dos testemunhas visualizarem, avistarem a nova lua, e eles corriam até o tribunal, e dessa forma eles consagravam o novo mês. Ou seja, é um trabalho que depende do homem. Por isso que isso se chama também Rosh Chodesh, o novo mês. E Chodesh vem na palavra Hidush, novidade. Ou seja, essa é uma grande novidade. Os judeus, eles estavam no Egito como escravos. Eles estavam lá 210 anos no Egito, sofrendo. E uma vida boring, uma vida sem novidades, uma vida sem vitalidade, uma vida que é tudo a mesma coisa. Por isso que eu cansei de abrir o noticiário, abrir o jornal, abrir a internet, porque é sempre as mesmas notícias. Sempre matou, e assassinou, e roubou, e doença, e mais um morto de corona, porque não tem novidade. Como que o rei Salomão já descreveu, En Hadash Tachat HaShemesh. Não tem nada de novo debaixo do sol. É tudo igual. Debaixo do sol, tudo igual. Acima do sol, nas estrelas, quer dizer, no mundo espiritual, sempre tem novidade. E aqui Deus, ele queria passar para o povo, saibam que existe novidade. E a nossa vida depende da novidade, de uma modificação, de fazer algo diferente do que ninguém faz. E é isso que Deus estava falando. Vocês querem ser diferentes? Vocês querem ser um povo diferente, um povo especial? Façam o Rosh Chodesh. Façam e consagram o novilúnio. Essa foi a primeira mitzvah que Deus estava passando, e seria o primeiro grande mérito que Deus estava passando para o povo de Israel. E Deus, ele fala, no 10º dia desse mês, vocês devem pegar um cordeiro. Cada família vai pegar um carneirinho para dentro de casa, amarrar na cabeceira de casa, e no 14º dia do mês, dia 14 de Nissan, à tarde, vocês vão abater esse cordeiro, que será o cordeiro pascal, o Korban Pesach, e daí surge o nome Pesach, e porque na noite do dia 14, ou seja, no dia 15 de Nissan, vocês em casa irão comer esse churrasquinho gostoso, delicioso de cordeiro, o cordeiro pascal. Vocês vão comer com matzá, eles fizeram matzá para comer junto com esse cordeiro. Junto com maror, lembrando a amargura, vocês vão comer dentro de casa, meia-noite vocês vão estar em casa comendo esse cordeiro pascal. Porque naquela noite será a morte dos primogênitos. Mas primeiro deixa eu falar sobre esse cordeiro pascal. Já falamos muitas vezes que no Egito, o cordeiro era idolatrado. O carneiro era a idolatria, a grande idolatria do Egito. E aqui Deus ordenou que os judeus pegassem 600 mil cordeiros aproximadamente, tinham lá 600 mil famílias, e cada um vai deixar na cabeceira da cama por 4 dias amarrado o carneirinho dentro do quarto, e depois na rua, na frente de todos os egípcios idólatras que idolatravam esse cordeiro, eles vão abater o cordeiro, vão fazer um churrasco e vão comer naquela noite essa comida deliciosa. Olha só a coragem que os judeus tinham. É que nem você ir na Paulista, meio-dia, no meio de um dia de trabalho, e pegar lá fazer uma fogueira de estátuas e crucifixos e botar fogo. Você vai ser tirado, você vai ser apedrejado. Imagina a coragem para você fazer uma coisa dessa. E foi isso que os judeus eles fizeram naquele momento. Eles pegaram o cordeiro, que era a grande idolatria do Egito, fizeram fogueira, quer dizer, comeram este cordeiro com cara e coragem. E isso foi o segundo grande mérito que os judeus eles tiveram no Egito, de encarar os egípcios e matar a idolatria do Egito para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Hashem. E com esses dois méritos foi o que trouxe para eles realmente essa grande redenção e a saída do Egito na manhã seguinte. Muito bom. Então aqui na verdade Deus ele avisou que quando fosse meia-noite, exatamente meia-noite, Deus, Ani Yotzei Betor Mitzrayim, eu, Deus, irei sair ou entrar dentro do Egito e eu vou matar todo o primogênito egípcio. Primeira coisa, essa primeira palavra, Bachatzi Alayla quer dizer na meia-noite. Quando Deus falou para Moshe, Deus ele falou, olha, eu vou sair no Egito para matar os primogênitos exatamente meia-noite, 00000000. Imagina,
3.300 anos não existia relógio. E a exatidão do relógio muito menos. Eu estou aqui com 3 relógios, com diferença de 2 minutos entre cada relógio. Apesar que são 2 celulares, estamos aqui com a diferença. Imagina no Egito, para que ninguém viesse cobrar depois de Moshe e falasse, olha, você é um mentiroso, você falou meia-noite exatamente e foi 1 minuto atrasado, para frente ou para trás. Então quando Moshe avisou o faraó, ele falou, aproximadamente meia-noite, porque depois não venha me cobrar, você falou e você mentiu, então eu não vou libertar o povo. Interessante, existe meia-noite? Quando que é a meia-noite? É quando você fala, eu quero comer a metade da maçã. Qual que é a metade da maçã? Não tem metade. Você dividia a maçã, partiu a maçã em 2, você tem a primeira metade e a segunda metade. Qual das 2 metades você quer? Quando que é exatamente meia-noite, né? Então, na verdade, quando Deus falou meia-noite, Deus quis falar, olha, foi exatamente na transição da primeira metade da noite. E da segunda metade da noite é exatamente ali quando que eu irei abater todo egípcio, todo primogênito egípcio. Por quê? Realmente, os egípcios mereceram uma praga como essa, uma praga tão severa como essa. Quando que o faraó, lá no começo, primeiro encontro com Moshe e com Aharon, ele ficou furioso com Moshe e com Aharon, que queriam libertar o povo, para que eles parassem de trabalhar, falou, vocês são vagabundos, vocês são preguiçosos, vocês não querem trabalhar, então sabe o que? Agora vocês vão trabalhar mais ainda. Eu não vou dar palha para vocês vão ter que colher palha no deserto, em campos não egípcios, e vocês vão ter que moer a palha e fazer o tijolo e continuar com a mesma cota semanal, com a mesma cota diária de tijolos, que eram acho 400 tijolos por grupo. E eles precisavam ir lá, moer a palha e pisar em cima com os pés, e os pés sangravam porque a palha tinha muito espinho, porque vinha do deserto. Entre aquelas pessoas que estavam trabalhando na fábrica de tijolo, tinha uma mulher, que ela era uma descendente de Matusalém, Metushelach, e o nome dela era Raquel, e ela estava grávida. E por causa da raiva dos egípcios, que precisavam trabalhar dessa forma, sem parar, ela estava lá com o marido trabalhando e de repente ela abortou, perdeu a criança, e os egípcios pegaram o bebê e misturaram lá na fábrica, na mistura de palha ou de cimento, e dessa forma aquela criança ela foi triturada e foi usada como tijolo. Naquele momento o anjo Gabriel, ele desceu e ele pegou esse tijolo com aquele bebê e ele levou perante o trono celestial. Ele falou, Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, olha o que estão fazendo com os seus filhos, com as suas crianças. Naquele momento Deus pegou o tribunal celestial e falou, o que eu vou fazer com esses egípcios que estão matando milhares e milhares de crianças? Como já falamos que se faltava não somente essa criança, se faltava tijolo, pegavam uma criança e enterravam dessa forma. O faraó ele era leproso e ele pegava o sangue das crianças judias e matava 300 crianças por dia para tomar banho de sangue. Então Deus decretou que da mesma moeda todos os primogênitos, que o primogênito é o que tem a força maior dos pais, que é o primeiro filho, será morto na morte dos primogênitos. Naquele momento, foi meia-noite, exatamente meia-noite, Deus abateu todos os primogênitos da terra do Egito. Lohai Abai, não tinha uma casa que não tinha lá um morto. Todas as casas tinham primogênito. Ah, mas não tem um primogênito, o primogênito já morreu. Se não tinha um primogênito, então o mais velho da casa virava o primogênito. E o pior, que já que as mulheres egípcias, elas não eram fiéis aos maridos, e elas tinham vários homens, então cada gravidez de cada homem era um primogênito. Então cada casa tinha vários mortos e vários falecidos, que eram primogênitos de vários casamentos. E os egípcios, já testemunhando 9 pragas, agora a 10ª praga chegando, eles viraram para os judeus e falaram, pega meu primogênito e faz deitar junto com seu filho, dormir junto com seu filho primogênito, porque o seu não vai ser abatido. E chegava o anjo da morte naquela noite, e de manhã todos os primogênitos egípcios estavam mortos, e os judeus realmente saíram intactos dessa praga novamente. É interessante, quando tem uma epidemia, você tem uma pessoa que está com corona, e uma pessoa que está abraçada, o casal, marido e mulher, é milagre quando que um pega e o outro não pega. E aqui foi exatamente, estavam juntinhos, mas todos os primogênitos egípcios morreram, e os primogênitos judeus, eles não pegaram nada, não morreram. Essa praga começou primeiramente no primogênito do faraó. O sucessor do faraó, o príncipe do Egito, que era o primogênito do faraó, ele foi o primeiro que morreu naquela noite. E depois todos os outros príncipes de outros reinados,
amado, que estavam na prisão do faraó, que assim ele fazia com todos eles morreram também. Porque eles eram primogênitos, eles eram príncipes, eram pessoas importantes. E fala a Torá também todos os primogênitos dos animais. Não somente os cordeiros primogênitos dos egípcios, mas todos os animais primogênitos eles morreram. Primeiramente os cordeiros egípcios morreram porque eles idolatravam o cordeiro. Então a primeira coisa que Deus ele faz, ele castiga os ídolos e castiga a idolatria do Deus do Egito. E depois no embalo morreram todos os primogênitos egípcios também. E todos os primogênitos do servo, da escrava e de todos que estavam lá. Mesmo que não eram egípcios, se ele era de um outro país, um cananita que estava lá no Egito, ele era primogênito, ele também morreu naquele momento. Quando o faraó ele viu tudo isso, o faraó ficou desesperado. E ele levanta da cama dele, de madrugada, no meio da noite, meia-noite, ele acordou com todos os berros, todo mundo gritando, do faraó, do palácio, e de todo o Egito gritando. Ele foi o primeiro que acordou, diferente do que ele sempre acordava, bem mais tarde, como é o costume dos reis, dos príncipes. E ele começou a girar pela casa dos seus escravos, e ele começou acordando um por um. E ele viu que na casa de cada um e um tinha lá vários mortos. E ele começou a procurar por Moshe e Aaron. Ele começou a procurar por Moshe e Aaron. O Egito era enorme. E naquela noite, normalmente os judeus, Moshe e Aaron, moravam em Goshen. Mas já que o faraó havia dito, você nunca mais vai me ver, eu não quero mais nunca ver você depois da praga da escuridão. Então Moshe Rabbeinu falou, ok, você nunca mais vai me ver, ou seja, você nunca mais vai me ver dentro do seu palácio. Então Moshe ficou na cidade, lá perto do palácio, na cidade real, esperando a morte dos primogênitos. Muito bom. O faraó, ele sai e ele começa a procurar pela cidade, na cidade dos judeus, onde os judeus estavam lá. Ele perguntou, onde que está Moshe e Aaron? Onde que está Moshe e Aaron? E Moshe e Aaron estavam lá escondidos em algum lugar lá no Egito, esperando o momento que o faraó se encontrasse com ele. E daí os judeus falaram, Moshe e Aaron, o faraó procurando por Moshe e Aaron. O que você quer falar com ele? O que aconteceu? Preciso urgente falar com Moshe. Falou, ele está naquela ruazinha. E daí, só para zoar do faraó, ele chegou lá e falou, não, ele está no fim daquela outra rua. Ele começou a correr para um lado, para o outro, correndo para o outro lado. E até que finalmente, ele se encontra com Moshe. E daí o Moshe falou, faraó, você chegou, o que aconteceu? O que é tão urgente? E daí o Moshe Rabbeinu, ele virou para ele, ele falou, o que você precisa de mim? O que você quer de mim? Ele falou, vai embora daqui, vão embora daqui, já, vai embora, sai correndo daqui, não aguento, vou morrer, todo mundo vai morrer. Tudo aquilo que eu te falei, eu volto para trás. Homens, mulheres, crianças, animais, os gado, rebanho, tudo que vocês têm, pode ir embora daqui. Se quiserem, pode levar dos meus animais também para fazerem os seus sacrifícios para o seu Deus. Mas por favor, rezem por mim, para que eu não morra, porque eu sou primogênito. Meu filho primogênito acabou de morrer. Milhões e milhões de primogênitos estão morrendo. Vão embora. E o Moshe e Aaron estavam tranquilos. Eles estavam lá comendo o cordeirinho dele, lá o churrasquinho, gostoso, delicioso. E eles estavam lá sentados, escutando. Não estavam com pressa. Eles veem lá o faraó chorando, implorando para que eles saíssem com pressa. Mas eles perceberam que o faraó não deixou de ser perverso. Ele não deixou de ser urachá. Porque eles falaram, olha, vamos fazer como que vocês queriam. Quer dizer, vão por 3 dias. Não é que vocês vão embora para sempre. Vão por 3 dias. E daí, os judeus, eles estavam lá comendo cordeirinho, estavam lá tranquilos, fazendo halelo, cânticos para Deus, agradecendo a Deus. E ele estava lá implorando para Moshe, se ajoelhando para Moshe, que assim fazia parte da profecia que Moshe havia dito, vocês vão vir se ajoelhar para mim, implorar para que eu saísse daqui. E o faraó falou, por favor, eu quero que vocês vão embora agora. Moshe falou, não. Deus falou que nós não podemos sair de casa a noite toda. A noite toda nós não podemos sair de casa, porque o anjo da morte está pelas ruas do Egito. E nós não podemos sair de casa. Essa que é a lei, essa que Deus falou. Não podemos sair agora. Ele falou, daqui a pouco todo mundo vai morrer. O que a gente vai fazer agora? Tem vários mortos dentro de uma casa. Ou seja, não é só sobre os primogênitos. Tem várias pessoas que fazem parte desse decreto. E o faraó ele começou a ver, na verdade, tem tanta morte, tanta morte. Primeira coisa, alguns dias atrás, no dia que os judeus colocaram o cordeiro amarrado na cama, no dia 10 de Nissan, 5 dias atrás, 4 dias e meio atrás, os primogênitos perguntaram para os judeus, que negócio é esse? Que vocês estão seguindo nossa idolatria, pegando o cordeiro para casa? E eles avisaram os egípcios, olha, saibam que daqui a pouco vai ter a morte dos primogênitos. Então, façam o que nós estamos falando. Deixem nós sairmos. Os egípcios, os primogênitos, eles correram até o faraó e eles falaram,
Faraó, você precisa libertar os judeus now. E o faraó falou, não, de jeito nenhum, não vou libertar os judeus. E eles fizeram uma guerra interna. Os primogênitos egípcios contra o próprio faraó e contra o governo. Fizeram uma revolta interna. E morreram 600 mil pessoas naquela guerra interna. Então já foi muita gente que morreu naquele momento. E agora estão acontecendo, todos os primogênitos egípcios estão morrendo. E quando o faraó viu tudo isso acontecendo, ele correu e ele próprio, com seus soldados, matou todos os líderes e conselheiros do palácio, conselheiros reais. Ele matou, falou, vocês me mentiram, vocês falaram que nada disso ia acontecer. E olha, na prática está acontecendo tudo aquilo que Deus e que Moshe e Arão falaram. Vocês são mentirosos. Ele foi lá e matou muita gente. E daí o faraó, ele veio junto com seu filho e começaram a implorar para o Moshe. E Moshe falou, olha, você quer que eu saia agora? Você está se ajoelhando para mim. E você está vendo o que está acontecendo, tudo aquilo que eu te falei. E na prática, eu não posso sair. Você quer que saia agora de noite como um ladrão, como um ganer? Imagina, se eu sair de noite de fininha, quer dizer assim, eu estou fugindo, eu estou aqui 210 anos, eu estou trabalhando aqui para 210 anos, eu vou sair correndo, fugindo, como que eu sou um perverso, que eu sou o ladrão, que eu sou o mentiroso? Você que fez tudo isso aqui por mim. Eu não posso sair agora no meio da noite, eu preciso esperar de manhã, eu vou sair na frente de todo mundo, todos aqueles que sobreviverem vão ver, nós saímos marchando, com cabeça erguida, com dinheiro e com comida. A gente está aqui tantos anos. De repente aproxima a Bátia, a filha do faraó se aproxima. Aquela que salvou Moshe na teivá, na cestinha, e ela se aproxima de Moshe e ela fala, você é mal agradecido? Assim que esse que é o agradecimento pelo que eu te salvei, que eu te eduquei, que eu te dei tudo do bom e do melhor, e agora você está fazendo tudo isso aqui pelo meu pai, pelo povo egípcio, matando tanta gente? O Moshe virou para a mãe adotiva dele, para Bátia, e falou, olha, será que você apanhou alguma coisa? Você sofreu em alguma das 10 pragas? Você apanhou, você sofreu? Falou, não. Falou, você também é primogênita, você sabe disso. Você também não apanhou, você também não morreu. E a Bátia falou, mas o que eu vou ganhar com isso? Tá todo mundo morrendo. Todo meu irmão, meus parentes, meu pai vai morrer daqui a pouco. O Moshe falou, você não tem razão. Porque eu avisei o seu pai e o Egito que nos deixassem ir embora. E eles endureceram o coração tantas e tantas vezes e continuaram escravizando e batendo nos judeus. Eles merecem um castigo, porque ninguém pode transgredir a palavra de Deus. E ela ficou quieta. E naquele momento o faraó veio de novo e se ajoelhou perante o Moshe. E falou, eu não quero morrer, Moshe, eu não quero morrer, que eu sou primogênito. Moshe falou, não tenha medo, faraó. Apesar que você é primogênito, você não vai morrer. Porque você vai ver até o final. Você vai viver até a travessia do Mar Vermelho. Para que você, no final das contas, acredite em Deus. Para que você aponte e fale que Deus é o verdadeiro. Mas o faraó falou, por favor, saiam pelo menos 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo, um pouquinho mais cedo. Porque cada minuto está morrendo mais milhares e milhares de pessoas. O Moshe, ele pensou, ele falou para ele, sabe o que, faraó? Se você está tão preocupado, e você está bem preocupado com essa praga, e você quer que ela interrompa um pouquinho mais cedo, você tem que fazer exatamente aquilo que eu te ordenar. Você está disposto? Falou sim, Moshe. Você tem que repetir palavra por palavra daquilo que eu te falar agora. Você está disposto? Falou sim. Ok. E você vai sair pelo Egito com um alto-falante, com um vozeirão, e você vai falar o seguinte, saibam que vocês são pessoas autônomas, que vocês não me pertencem, e na verdade todos vocês pertencem a Deus, são escravos, servos de Deus, não são mais meus escravos. Apesar que até agora vocês eram meus escravos, mas a partir de agora vocês são Benei Chorim, vocês são homens livres. E eu não tenho mais nenhum domínio sobre vocês, nem sobre os mais velhos, nem sobre os mais jovens, homens e mulheres, ninguém. Porque vocês são servos e escravos de Deus. E daí o faraó ele se levantou e começou a correr e falar isso aqui em todo que lugar, anunciando essa frase. E os egípcios começaram a apressar os judeus para que saíssem o mais breve do Egito. E os judeus falaram, bom, a gente precisa de um pecado, precisamos de comida para sair para o deserto. Então eles pegaram massa e começaram a colocar no forno. E os egípcios começaram a apressar, a agilizar os judeus para que saíssem. Então não dava tempo. E eles começaram a pegar então só a massa não fermentada. E daí que surgiu a matzá. Apesar que eles já comeram matzá na noite anterior, que foram feitos como matzot, agora essa matzá foi por falta de tempo, porque os egípcios nos agilizaram, nos apressaram para que nós saíssemos do Egito. E daí eles pegaram essas matzot, eles pegaram a matzá que sobrou de ontem à noite, o maror que sobrou de ontem à noite, colocaram no saquinho e colocaram no ombro e começaram a marchar. Ou seja, apesar que eles tinham
muitos e muitos animais, poderiam colocar em cima do animal, mas eles faziam questão de colocar no ombro. Porque isso, na verdade, era a matzah, era a mitzvah, o mérito que eles tinham para sair do Egito. Eles tinham honra, o prazer de carregar as matzot nos ombros, demonstrando a vontade de Deus. E aqui os egípcios eles estavam atrapalhados por mais 3 dias, enterrando todos os milhares e milhares de falecidos, de mortos dos primogênitos. E naquele momento, Moshe virou para o povo e falou: olha, vocês não podem sair agora. Vocês precisam fazer mais uma coisa. Eu tenho algo para fazer e vocês têm algo para fazer agora. Vocês precisam recolher dinheiro dos egípcios. Deus ordenou para que vocês pegassem dinheiro emprestado, ouro, prata e tecidos e roupas dos egípcios, porque isso veio Deus de Abraham Avinu. E essa é a sua obrigação agora. E Hashem, ele deu a graça, ou seja, que os egípcios dessem o dinheiro com bom grado para os judeus, para que eles levassem esse dinheiro. Então homens e mulheres foram lá emprestar esse dinheiro dos egípcios. E o berro, na verdade, era enorme. Chegava em cada casa, estava lá enterrando alguém dentro de casa. Tinha alguém morrendo, alguém morto. E era desesperador. E não era um momento bom para você pedir dinheiro emprestado para os egípcios. E não era, os judeus se sentiram mal, mas eles fizeram porque Deus ordenou. Eles foram lá e fizeram isso aqui porque Deus ele quis. E daí os judeus eles foram lá e falaram: vocês podem me emprestar um dinheirinho? Falou: vai, pega o dinheiro, vai embora daqui. Falou: mas olha, eu tenho só uma pepita de ouro, só tenho só esses colares de ouro, de diamante. Falou: olha, na verdade eu sei que você tem mais naquele baú, e naquela gaveta, e dentro da parede. Opa, da onde você sabe isso? Mês passado, quando foi a praga da escuridão, para vocês era uma escuridão opaca. Vocês não conseguiam enxergar nada, mas para nós não era escuridão. E mais ainda, Deus ele fez uma luz ultravioleta, uma luz que pode enxergar por dentro da parede, dentro dos armários, porque os egípcios guardavam o ouro dentro da parede, dentro do tijolo, e os judeus entraram na casa dos egípcios, na praga da escuridão, e viram todo o ouro e prata e dinheiro que eles tinham guardado. E eles anotaram numa caderneta, mas não tocaram em nada. Agora, eles sabiam exatamente quanto dinheiro que cada egípcio ele tinha. E ele falou: você tem mais aqui, mais ali, na parede, na gaveta, debaixo do chão, você tem, debaixo da cama, você tem esse ouro. E os egípcios perceberam, falaram: olha, se eles quisessem ter roubado na praga da escuridão, eles poderiam ter levado tudo, nós nem iríamos perceber. Eles foram honestos. Então sabe o que? Vamos dar para ele. E sabe o que? Você me pediu 1, eu te dou 2. Mas vai embora daqui, eu não quero morrer, já morreu 1, já morreu 2, eu não quero morrer mais. E eles implorando para que os judeus eles realmente fossem embora e levassem todo aquele dinheiro do Egito. Então algo interessante que muitos devem questionar, por que todo esse dinheiro? Ou será que não é roubo? Enganando os egípcios? Quando foi na época de Alexandre o Grande, Alexander Mugdan, quando foi Alexandre Grande do Egito, o povo egípcio virou para ele e falou: olha, é escrito que os judeus levaram todo o dinheiro do Egito, por isso que nós somos tão pobres. Então sabe o que? Vamos cobrar dos judeus para que devolvam o dinheiro que eles levaram do Egito na saída do Egito. E eles vieram e acusaram os judeus para que devolvessem todo aquele dinheiro. Os judeus ficaram encucados, ficaram desesperados. E um judeu virou para ele e falou: eu tenho uma resposta, eu vou resolver a situação. Ele se chamava Gevia ben Prassissa. E ele pediu permissão dos sábios, ele foi em direção até Alexandre o Grande, e ele falou: olha, da onde você sabe que os judeus levaram o dinheiro do Egito? Assim consta na sua Torá, que os judeus esvaziaram, levaram todo o dinheiro do Egito. Muito bom. O que consta na Torá? Que os judeus ficaram quantos anos no Egito? 430 anos. Fazendo o quê? Apesar que não ficaram 430 anos, mas o que consta na Torá é que eles ficaram 430 anos. Então vamos fazer um cálculo. Os judeus eram egípcios, eram escravos, né? A Torá consta que eles eram escravos, correto? Sim. Então vamos fazer um cálculo bem baixo. 600 mil homens, trabalho escravo, por 430 anos, ou que seja por 210 anos. Faça o cálculo. Uma moeda mínima, um pagamento pelo trabalho diário. Vamos fazer o cálculo. Fizeram o cálculo e não pagou o dinheiro que os judeus levaram embora. Não pagou nem 100 anos de trabalho. E daí eles foram embora e abandonaram os campos, e os judeus pegaram os campos desses egípcios que estavam atacando eles e ganharam muita comida que ficou naqueles campos. Ou seja, Deus não deixa de graça. Pela mística, pela Hassidut, o Alter Rebbe, ele explica que, na verdade, qual a ideia que os judeus levaram todo esse dinheiro do Egito? Quando Deus criou o mundo, caiu dentro desse mundo faíscas divinas, perdidas em tudo que é lugar. Nitzotzot Kiddushah, faíscas divinas, em tudo que é lugar. 288 faíscas caíram pelo mundo todo. Dessas 288, Erev Rav, 202 caíram no Egito.
Okay? Onde que se encontram essas faíscas divinas? Não está dentro do Tfilim, da Mezuzá e do Sidur. Essas faíscas divinas, elas caíram de um mundo muito espiritual, muito elevado, que era o mundo de Torro, e caiu no mundo muito baixo, no mundo nosso, nos níveis espirituais mais baixos, ou seja, dentro das impurezas ou das cascas que encobrem a santidade. E por isso que os judeus ficaram exatamente estes anos e estes dias e estas horas, e naquele momento que era para sair, eles saíram correndo. Não porque o faraó e os egípcios expulsaram ele, mas porque eles terminaram a sua missão no Egito. Eles terminaram o trabalho de elevar as faíscas divinas que tinham lá dentro do Egito. Eles tinham uma missão espiritual lá dentro. E essas faíscas se encontram em tudo. Na comida, no dia a dia, no trabalho e também dentro do dinheiro. Porque se você pega o dinheiro, o ouro, prata, pedras e usa isso aqui para kedushá, para a santidade, para usar para algo sagrado, então você está elevando e transformando e revelando essa faísca divina que estava perdida dentro daquela impureza ou daquele dinheiro. E por isso que quando que Deus anunciou para Abraham no pacto que os judeus levariam tudo do Egito, eles levariam também o dinheiro do Egito, porque dentro daquele dinheiro tinha muitas faíscas divinas que eles estavam elevando e transformando. E esse que era o propósito de elevar o dinheiro do Egito. Porque eles levaram todas as faíscas divinas que estavam lá. Por isso que a Torá proíbe que nós voltássemos para o Egito. E nós estamos aqui agora, até agora, elevando as 86 faíscas restantes dessas faíscas divinas perdidas pelo mundo. Alguns anos atrás, o Rebbe de Lubavitch já anunciou que nós terminamos essas faíscas divinas e terminamos esse trabalho de elevar as faíscas divinas perdidas pelo mundo. E nós estamos aqui, talvez, colhendo algum caquinho disso. Ou, na verdade, não. O Rebbe falou que já terminou esse trabalho. E por isso que o Rebbe perguntou, eu não sei por que nós estamos ainda no Galut, por que nós estamos aqui no exílio, se nós já terminamos esse trabalho de elevar as faíscas divinas. Tem muito mais para falar sobre isso, mas só queria concluir com mais uma coisa bonita, que diz o seguinte, um versículo consta que quando foi a morte dos primogênitos, Deus ele falou, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim. Eu vou passar pela terra do Egito para abater todos os primogênitos. E quando que Deus ele fala, eu vou salvar os judeus nessa praga, e os judeus, mesmo os primogênitos, não serão abatidos nessa praga, está escrito Ani Yotze, eu vou sair, eu vou entrar no Egito. Ou seja, como nós falamos na Haggadah de Pesach, Ani velo malach, Ani velo sheliach, Ani velo acher, Ani Hashem velo acher. Quem que vai entrar para salvar os judeus do Egito é eu, a essência máxima de Deus. E não um mensageiro, não é um anjo, não é ninguém. Eu que vou tirar os judeus do Egito. Ou seja, por que Deus desceu dentro do Egito, num lugar tão impuro, profano, promíscuo, tão impuro? Não para matar os egípcios. Não foi esse o propósito que Deus abateu, que Deus desceu para um nível tão baixo. Deus ele entrou no Egito para proteger os judeus, para pegar cada judeu na mão dele, aqueles que estavam vivos, que iriam sair do Egito. Ele pegou um por um na mão dele e falou, você vem comigo. Mesmo o judeu que estava na casa do egípcio, naquela noite, que Deus falou, não saia de casa, ele também foi protegido. E ele preferiu jogar gamão com o egípcio naquela noite, ele também foi salvo. Ele foi salvo. Por quê? Porque não foi um mensageiro que foi aqui, foi Deus. Deus ele falou, você vem comigo também. Se você não morreu antes, na morte, na escuridão, você vai vir conosco agora. E Deus pegou um por um dos mais afastados, pelo mais idólatra que fosse, você é um judeu, você vai sair com a gente. Ve'avarti, by the way, de passagem, o meu exército abateu todos os egípcios. Ou assim, no automático, todos os primogênitos egípcios foram abatidos. Mas o propósito que eu desci no Egito foi para salvar e proteger cada judeu e judeu. Esse que foi o meu propósito. E assim também será nessa redenção, que nós precisamos aproximar todo e qualquer judeu. Esse é o nosso propósito. Por mais afastado, por mais longe que ele esteja, nós precisamos aproximá-lo, porque ele vai junto conosco para a vinda do Mashiach.